E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal Observatório Humano. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem fascinante direto para o século XIX para tentar desvendar a mecânica oculta daquilo que a gente chama de democracia. Para quem adora entender as engrenagens profundas da nossa sociedade, do comportamento humano, bom, esse é exatamente o lugar certo. Aí, para ajudar a gente a continuar trazendo essas análises aprofundadas por aqui, não deixem de já deixar aquele like e se inscrever no canal, tá bom? Isso é fundamental. Nosso foco hoje é uma verdadeira obra-prima, A Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Ele foi um pensador francês genial que viajou pelos Estados Unidos e fez observações assim impressionantes sobre como a verdadeira liberdade realmente cria raízes numa nação. Para começar nossa conversa, a gente esbarra num paradoxo filosófico brilhante que o Tocqueville percebeu logo de cara. Por que a liberdade local, aquela liberdade do dia a dia da comunidade, é algo tão excepcionalmente raro e tão difícil de manter nas sociedades civilizadas? Ele notou que, veja bem, é até fácil para uma nação criar grandes assembleias e governos centrais super fortes. Mas a liberdade ali na base, nas pequenas comunidades, essa escapa pelos nossos dedos. Ela não pode simplesmente ser imposta por um decreto. Ela precisa crescer quase que em segredo, sabe? Criando raízes nos costumes e ao longo de muito tempo. É um negócio frágil, porque as sociedades geralmente perdem a paciência com os erros iniciais dessa liberdade local e, na maioria das vezes, acabam desistindo antes mesmo de colher os frutos. Seção 1. O dogma da soberania popular. Esse aqui é simplesmente o alicerce absoluto de toda a estrutura que ele observou. Tem uma constatação muito forte dele que diz assim: o povo reina sobre o mundo político americano como Deus sobre o universo. E olha, o Tocqueville não estava usando essas palavras à toa, não. Ele queria mostrar que, ao contrário da Europa daquela época, onde o poder quase sempre vinha de cima para baixo, tipo de um rei ou de uma aristocracia, na América que ele visitou, a sociedade agia por si e sobre si mesma. Não tinha nenhuma força externa puxando as cordinhas, sabe? O povo não era só um mero participante, era a origem, o meio e o fim de absolutamente toda a ação política. Tudo, literalmente, tudo emanava dele. Vamos agora para a seção 2, a comuna como escola. A analogia central que ele faz aqui é fantástica. Ele diz que as instituições comunais estão para a liberdade, assim como as escolas primárias estão para a ciência. Pensa bem, não dá para esperar que um povo magicamente saiba como ser livre lá no palco nacional se eles nunca praticaram a liberdade ali no quintal de casa, concorda? A comuna, que seria o nosso equivalente ao município local, é o que ensina as pessoas comuns a usar a liberdade de um jeito prático e pacífico. É exatamente lá que cada cidadão se acostuma com as formas e os processos reais da democracia no dia a dia. Mas, na prática, como é que essa escola funcionava? O melhor exemplo é o modelo das comunas da Nova Inglaterra, lá no século XIX. A gente está falando de populações pequenas, coisa de 2 a 3 mil pessoas, e notem um detalhe fundamental aqui. Não existia um conselho municipal centralizado onde meia dúzia de pessoas decidia tudo por todo mundo. Em vez disso, as pessoas votavam diretamente em assembleias totalmente abertas. O poder executivo era todo fragmentado, dividido entre os chamados Select Men e espalhado em mais de 19 funções administrativas diferentes. Tinha gente para cuidar das estradas e até gente para fiscalizar pesos e medidas da feira. O sistema americano fazia questão de espalhar o poder de propósito. Por quê? Para forçar o maior número possível de pessoas a assumir responsabilidades reais. E o resultado disso? Um engajamento cívico absurdo, extremo mesmo. O grande pulo do gato aqui é o seguinte: soberania no isolamento. A comuna, naqueles assuntos que dizem respeito só a ela mesma, é 100% independente do governo do estado ou do governo federal. O Tocqueville aponta que é exatamente essa independência que gera um amor verdadeiro pela comunidade. As pessoas não se apegam à cidade dela só porque nasceram ali, mas porque elas enxergam aquele lugar como uma corporação livre e forte da qual elas realmente fazem parte. É um lugar onde as ambições e os talentos de cada um podem fazer uma baita diferença na vida real, todo santo dia. Chegamos na seção 3, a justiça na administração. Tem um contraste gigante na forma de governar que a gente precisa entender. Naquela burocracia europeia que o Tocqueville conhecia tão bem, a ordem era mantida por uma hierarquia super rígida de chefes administrativos. Se um prefeito não obedecesse, o ministro ia lá e simplesmente demitia ele. Simples assim. Mas, na América, os oficiais eram eleitos pelo povo. O Estado não tinha o poder de simplesmente ir lá e mandar o cara embora. Então, como é que eles garantiam que esses oficiais iam cumprir as leis do Estado? A grande sacada americana foi colocar os tribunais dentro da administração. Aqueles oficiais eleitos não tinham que prestar contas para um chefe burocrata superior, mas sim para a justiça e, claro, para os próprios eleitores. E o personagem principal desse sistema era uma figura bem peculiar,
que eles herdaram lá dos ingleses, mas adaptaram: o juiz de paz. Ele era metade administrador, metade juiz. Funcionava assim: se uma cidade resolvesse ignorar uma lei estadual, tipo se negando a construir uma escola que era obrigatória por lei, o Estado não mandava o exército intervir. Nada disso. Em vez disso, o tribunal local ia lá e metia uma multa pesada na cidade ou no oficial que não cumpriu o dever. Ou seja, a ordem administrativa vinha disfarçado de uma decisão judicial. Isso mantinha a ordem do Estado funcionando, que era uma beleza, mas sem esmagar aquela independência e o orgulho das autoridades locais. Muito engenhoso, né? Seção 4. Os dois tipos de centralização. O Tocqueville faz questão absoluta de separar a centralização em duas categorias bem diferentes. A primeira é a centralização governamental. Basicamente, isso significa concentrar num lugar só o poder de direcionar aqueles interesses que são comuns a toda a nação, tipo a defesa do país, a política externa e as leis gerais. E ele é categórico nisso. Nenhuma nação tem como prosperar ou sequer sobreviver no cenário global sem uma centralização governamental muito forte. O Estado precisa ter força para agir como um corpo único quando o interesse geral de todo mundo está em jogo. Mas, do outro lado da moeda, a gente tem a centralização administrativa. Isso acontece quando o poder central tenta gerenciar todos os detalhezinhos locais. Sabe, coisas como consertar um buraco na rua lá numa cidadezinha do interior ou decidir os horários de uma escola municipal. O alerta dele aqui é muito claro. Embora esse tipo de centralização dê uma falsa sensação inicial de eficiência, de tudo estar organizado e uniforme, a longo prazo isso é um veneno. Por quê? Porque tira o poder de decisão das mãos da comunidade, sufoca totalmente o espírito cívico e acaba acostumando os cidadãos a sentarem e não fazerem mais nada por conta própria. Para a gente entender o impacto prático disso, vamos comparar as duas realidades. A França do século XIX operava com uma centralização dupla. Tanto as decisões nacionais quanto a administração local vinham tudo de cima para baixo. O Estado era tudo. Agora, a América do século XIX operava com uma centralização governamental fortíssima, ou seja, o governo federal e os estados mandavam nas grandes leis, mas tinham zero centralização administrativa. Eles largavam a execução e todos os detalhes na mão do poder local. Olhando de fora, podia até parecer meio caótico, sem aquela organização impecável dos europeus, mas isso gerava uma força colossal, o poder coletivo da iniciativa individual de gente livre. O que nos leva à nossa seção 5, o cidadão contra o súdito. E como é que esses sistemas moldam a cabeça das pessoas? No modelo centralizado da Europa, a gente tem a figura do súdito passivo. É aquela pessoa que olha para o problema da cidade dela como se fosse problema de um estranho. Se a calçada está esburacada ou se tem assalto na esquina, a pessoa simplesmente cruza os braços e espera que um funcionário público lá da capital venha resolver. A sociedade inteira meio que adormece numa apatia burocrática. Por outro lado, a descentralização americana criava o que ele chamou de cidadão ativo. Como o poder estava espalhado nas mãos das próprias pessoas da vizinhança, elas encaravam o sucesso do município como uma vitória pessoal. Ninguém ficava pedindo permissão. A galera simplesmente se organizava, fazia uma vaquinha, chamava os vizinhos e ia lá resolver o problema com as próprias mãos. Tem um exemplo genial que resume isso perfeitamente. O Tocqueville reparou como cada sociedade lidava com os criminosos. Na Europa, a população assistia à perseguição de um bandido como se fosse um duelo entre ele e o Estado. O povo ficava só de arquibancada. Já na América, a mentalidade era outra. O criminoso era visto como um inimigo de todo o gênero humano, e ele tinha a sociedade inteira contra ele. Como não existia uma polícia enorme em todo canto, quando rolava um crime, os próprios moradores formavam grupos de busca espontaneamente. A nação inteira se mexia para entregar o cara para a justiça. A ação coletiva cívica mostrava ser muito mais forte do que qualquer força policial burocratizada. Mas no fim das contas, fica um aviso super sério para nós e que ecoa demais no mundo de hoje. O Tocqueville argumentava que, ironicamente, as democracias têm uma tendência natural de querer centralizar o poder. É que o nosso desejo por igualdade e conforto faz a gente querer regras iguais para todo mundo, e para isso acontecer a gente vai delegando mais e mais poder para o Estado. A tal da centralização administrativa se veste de eficiência para enganar a gente. E assim, bem devagarinho, sem nem perceber, a gente vai abrindo mão das nossas liberdades locais. O perigo real lá no fim do túnel não é um tirano violento batendo na porta, mas sim um despotismo burocrático e suave, que tira da gente o trabalho de pensar e o fardo de agir, transformando a sociedade toda, de novo, em meros súditos esperando ordens do Estado. E para fechar nossa análise de hoje, eu deixo essa reflexão provocativa. Será que, na medida em que a gente aplaude a centralização do poder em nome do conforto e da padronização no mundo moderno, a gente não está, meio que em silêncio, trocando a nossa cidadania ativa e forte pelo conforto anestesiante de um súdito passivo?
quero muito saber o que todo mundo acha disso, então deixem as respostas aqui nos comentários. E se essa análise trouxe uma luz nova sobre como enxergar a política, deixar aquele like, se inscrever aqui no Observatório Humano e compartilhar o vídeo faz toda a diferença para nós. Afinal, o engajamento de quem acompanha o canal é a nossa verdadeira cidadania ativa por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima jornada pelo conhecimento.